Boa noite, meu amado irmão. Eu quero nessa noite desejar tudo de bom na sua vida. Estamos gravando esse vídeo aqui especialmente para você que ainda não participa de nenhuma religião, vamos dizer assim, ou nunca foi uma igreja. Se já foi poucas vezes, tem pouco entendimento. Então é uma palavra voltada mais para aquelas pessoas que têm dificuldade de entender a palavra de Deus e reconhecer a sua posição diante de Deus no mundo, né? Eu quero ler para você aqui no livro de Lucas capítulo 15, na parábola do filho pródigo. Diz que um certo homem tinha 2 filhos, né? A parábola fala, e o filho mais novo dele disse ao pai: Pai, dá a parte da fazenda que me pertence. E ele partiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra distante, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo-se gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquelas terras, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E dir-lhe-ei: Pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado de teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se, foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse ao seu servo: Trazei depressa a melhor roupa, e vestes, e ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, comamos e alegramo-nos, porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio, chegou perto da casa, e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se dignou e não queria entrar. E saindo o pai, estava com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos. Nunca transgredi o teu mandamento, nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou a tua fazenda com a meretrizes, mataste um bezerro cevado. E ele disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Louvado seja Deus. Eu gosto muito dessa parábola do filho pródigo, porque Deus ele usa esse método de parábola para trazer ensinamentos profundos, né? O que é uma parábola? Uma parábola ela é uma figura de linguagem. Uma parábola é uma figura de linguagem. Jesus ele usava muito esse método de usar uma história do nosso dia a dia, do nosso cotidiano, para ilustrar uma verdade. Por trás dessa história tem uma grande verdade, um grande ensinamento. Então ele usa o quê? A história de uma família onde tinha um pai e 2 filhos, para ilustrar a situação do homem diante de Deus, o quanto o homem é mal agradecido, o quanto o homem é infiel a Deus, e o mostrar através dessa parábola
o tremendo amor que Deus tem pelo ser humano, que ainda nós nos errando, mesmo assim Ele nos ama, mesmo assim Ele aguarda o nosso retorno, tão ansioso quanto uma mãe. E você vai ver aqui que a parábola ela começa narrando uma história de que um homem tinha 2 filhos. Para você entender melhor, essa parábola, quando fala de um pai, esse pai é Deus. Quando fala dos 2, é a situação dos homens diante de Deus. Tem homem que quer continuar na presença de Deus, que quer viver na presença de Deus, mesmo com dificuldade, seja lá como for, mas ele quer viver. Mas tem outros não, que não querem ser dependentes de Deus. Porque ser dependente de Deus, de certa forma, tem um preço, tem um custo. E às vezes a humanidade não quer pagar esse preço. Eles não querem passar por esse crivo, eles não querem passar por situações que o mundo lá fora vai dar para ele totalmente o contrário do que Deus cobra, né? Esse jovem, ele é a figura do ser humano que não quer ter responsabilidade com Deus. Ele olhou para o mundo e viu coisas muito mais vantajosas para a vida dele lá fora, né? Quando ele olha para dentro da sua casa e vê uma situação de regras, né? Porque o homem de Deus, ele vive dentro de regras. Um homem que toma a decisão de servir a Deus, ele vive dentro de regras, né? Ele não pode viver dissolutamente como esse jovem passou a viver. E olhando para o mundo, ele passou a enxergar coisas que ia satisfazer o seu ego, que ia satisfazer a sua carne, o seu eu, né? Ele não estava satisfeito com a maneira com que o pai estava sustentando ele ali, naquela vida de graça, de mordomia, onde ele tinha tudo. Ele achou que lá no mundo seria bem melhor, que as amizades lá os conselhos seriam melhor. Então ele decide sair de casa e pedir a parte da fazenda. O pai não reluta contra a vontade do filho, porque Deus, como nosso pai, ele não reluta contra a nossa vontade, ele respeita a nossa vontade, porque quando ele nos criou, ele nos deu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é o direito, meu amado irmão, de você escolher o que quer fazer da sua vida. Então quando ele diz assim, pai, me dá a parte da minha fazenda, ele está dizendo para Deus, eu quero viver a minha vida do jeito que eu bem entender. É o que o mundo está dizendo hoje para Deus. É o que o mundo está dizendo hoje para Deus. Eu quero viver minha vida do jeito que eu bem entender. Esse negócio de igreja, esse negócio de Bíblia, de palavra de Deus, isso aí não dá para mim. E vai viver nos carnavais da vida, e vai viver nas cachaças da vida, nas drogas da vida, nas prostituições da vida. E aí, mais tarde, isso tem um preço alto. Isso tem um preço altíssimo. Não adianta você tentar esconder de que o vício do álcool, ele vai te trazer coisas terríveis, danos tremendos na tua vida física, material, na tua vida moral, na tua vida espiritual. Vai chegar um momento em que você vai olhar para você e você vai dizer, eu perdi a minha namorada, perdi a minha mulher, perdi os meus filhos, perdi a minha casa, perdi a minha moral, perdi o meu emprego, sabe? E é só perda, só perda, só perda. Esse jovem dentro da casa do pai, ele só tinha ganho. Na presença de Deus, meu amado, você só ganha. Na presença de Deus, você só ganha. Quando você sai fora da presença de Deus, você começa a descer degraus e vai chegar ao fundo do poço. E só quem pode te tirar de lá de novo é você mesmo, quando você disser, irei ter com meu pai. No dia que você tomar a decisão de se voltar para Deus, e Deus vai se voltar para você, e Ele vai pegar na tua mão e vai te socorrer. Esse jovem sai da casa do pai, tinha tudo o que queria ter, e pega o seu dinheiro e desperdiça com as meretrizes. Está escrito aqui que ele desperdiçou com as meretrizes, né? Deixa o texto claro, não fala dos amigos, não fala das festas, mas está claro que esse jovem com os bolsos cheios de dinheiro, ele saiu do mundo e logo ele arrumou muitos amigos, muitas namoradas, não faltava festa, não faltava alegria, né? Porque o mundo lá fora se alegra, sim. Se alguém disser que no carnaval não tem alegria, tem sim. Na bebedeira tem alegria? Tem sim, eu já bebi, né? Eu tinha o maior prazer quando eu tomava uma cachaça e ia almoçar. Aquilo ali me fazia bem por dentro, abriu o apetite, sim, né?
quando já estava bem quente, sentia alegria, sentia prazer, sim. Mas 10, 15 anos depois, meu amado irmão, eu já estava no fundo do poço. Se não fosse a minha mulher para chamar minha atenção e dizer: Gregório, até o teu suor já fede a cachaça. Tu já está numa situação deplorável, está na hora de deixar. E eu tive que deixar, porque eu vi que realmente eu estava chegando no fundo do poço. Então, o que no começo era alegria, depois passou a ser tristeza, passou a ser sofrimento. Porque para mim deixar, para mim voltar à casa do Pai de novo, houve um preço. Porque quem achou o caminho da perdição fui eu. Então agora, para achar o caminho de volta para Deus, eu também tinha que achar. E eu tive que tomar essa decisão de me libertar desse vício, do cigarro e da cachaça. Porque ele me assolava. Eu não conseguia me ver sem bebida ou sem cigarro, de maneira nenhuma. Mas quando eu voltei para a casa do Pai, quando eu tomei a decisão de voltar para a casa do Pai, ele me ajudou. Porque ele vai entrar, meu amado irmão, ele vai entrar na tua vida com 50% da ajuda. Os outros 50% é você que tem que fazer. Tem gente que diz assim: eu não consigo deixar de fumar, então se Deus liberta, que ele me liberte. Ele não vai lhe libertar se você continuar indo buscar a carteira de cigarro na bodega. Ele não vai te libertar se você continua indo buscar a cachaça lá na bodega. Ele não vai te libertar da prostituição se você continua buscando as prostitutas lá na rua. Ele não vai. A obra de Deus, ela é feita numa dupla. É você e Deus. Eu vou tomar a decisão. A decisão eu vou tomar. Força eu não tenho. Mas a partir da hora que você disser que vai tomar a decisão de não ir mais atrás dessas coisas, Deus, ele vai entrar com a força. Ele vai te dar força. Ele vai colocar dentro de você o Espírito Santo de Deus. E você vai esquecer de vez o cigarro. Você vai esquecer de vez a bebida, a prostituição, a mentira, a droga. Porque Deus, ele vai te abençoar. Agora você não está mais na luta só. Deus está na luta com você. Ele entrou junto com você e ele não quer perder. Deus não perde batalha, ele vai ganhar. É só você não ceder. Não volte mais para o inimigo. Não faça mais a vontade do inimigo. Não vá mais comprar aquilo que te deixava viciado, que te deixava dependente. Amanheça um dia na sua vida e diga assim: eu agora sou dependente de Deus. Deus agora é quem supre todas as minhas necessidades. Eu não preciso mais de cachaça, de droga. Eu não preciso de prostituição. Eu não preciso de vício nenhum. Diga isso agora. E Deus vai te libertar. Porque esse jovem, quando ele se viu lá no mundo cheio de alegria, nos carnavais da vida, nas prostituições da vida, ele estava muito bem, ele estava muito alegre. Desculpa. Ele estava muito alegre, estava muito satisfeito. Mas chegou um momento, meu amado, que o dinheiro acabou. Sabe de quem ele lembrou? De Deus, do Pai. O pai desse jovem simboliza Deus na tua vida. Tu é esse jovem perdido. Tu é essa pessoa que está viciada. Tu é essa pessoa que está no mundo de ilusão, onde quando tu estava bem, teus amigos estavam todos ao teu redor. Mas agora que tu não tem mais nada, está perdendo tudo, está perdendo até a vida, eles te abandonaram. Eles só te arrodeavam enquanto tu estava bem. Esse filho pródigo, enquanto ele tinha dinheiro, tinha amigo, tinha festa, tinha tudo, mas chegou um momento em que ele olhou para um lado e para outro e disse: não tem mais nada. E veio uma crise sobre a cidade no qual ele morava, que ele foi obrigado a procurar alguém da cidade que criava porcos, e ele foi apacentar porcos. Ele foi cuidar de porcos. Uma profissão, todo trabalho é digno quando se ganha dinheiro, não importa. Ela é digna quando você ganha com seu suor. Mas para aquele jovem era humilhante. Ele era filho de um fazendeiro. Ele era filho de um homem que tinha muito dinheiro, tinha muitas terras. Era o dono do ouro e da prata. A Bíblia diz que Deus é o dono do ouro e da prata. Meu amado irmão, você é filho do dono do ouro e da prata. Deus tem riquezas para te dar. Sai dessa porcaria, sai desse criatório de porco, sai desse lixo e vai viver uma vida com Deus. O filho pródigo, quando ele se viu criando porco para os outros e comendo a mesma comida que o porco, porque o diabo é assim, ele começa dando bem bom, tu achando alegria, festas, muita satisfação, mas chega uma hora em que tu vai ter que comer as bolotas dos porcos. Comida de porcos é agora o que o diabo tem para te dar. Sofrimento,
dor, humilhação, depressão, porque tu olha para dentro de ti nesse momento e se vê um homem fracassado, e tu mesmo foi que se fracassou, mas Deus está disposto a te receber. A Bíblia diz aqui que aquele pai, todos os dias, ele ia ali para frente da casa e levantava os olhos ao longe e olhava para ver se o filho voltava. Dá para você imaginar, meu irmão, a situação desse pai, sabendo que o filho estava vivendo dissoluto numa terra miserável, sofrendo. Aquele pai sabia que aquele filho estava com roupas sujas, não estava mais bem, porque Deus, ele sabe da minha e da sua situação, ele sabe como é que você está vivendo, ele sabe como é que está a tua situação nesse momento. E a Bíblia diz que aquele pai todos os dias saía e olhava ao longe, ou seja, o pai, ele ficava olhando a linha do horizonte para ver se o filho vinha. E acredito eu, na minha maneira de meditar na palavra de Deus, que aquele pai, ao anoitecer, não via nenhuma resposta e entrava para dentro triste. Deus, ele fica triste da situação que você está vivendo, meu irmão. Ele não está feliz. Todos os dias Deus chora de ver você sofrendo. Todos os dias Deus chora de ver a sua vida jogada na lama. Ele está te chamando. Vem, filho meu, vem para os meus braços. Eu quero te colocar vestes brancas, como ele fez com aquele filho. Quando o filho toma a decisão de voltar para os braços de Deus, a Bíblia diz que o pai está lá no terreiro esperando ele e abraça aquele filho e beija. E sabe, olha só como Deus recebe o pecador. Deus não é esse velhinho zangado com a bengala na mão, batendo na cabeça do pecador porque ele errou. Não, Deus não é esse velhinho zangado. Ele não é esse velhinho mal-humorado. Deus, ele é um pai piedoso, misericordioso, bondoso. Deus, ele é muito bom para conosco. Deus, ele ama o pecador, mas ele detesta o pecado, meu irmão. Levanta a cabeça nesse dia de hoje, aproveita que Deus está te chamando, Deus está te chamando através dessa palavra. Faz como o filho pródigo, toma a decisão correta, volta para os braços do Pai hoje, que Ele está pronto para te abraçar. Ele não vai bater com o bastão na tua cabeça, Ele não vai bater com a bengala na tua cabeça e passar os teus pecados na tua cara, não. Ele vai te abraçar, porque a Bíblia diz que aquele pai vestiu aquele filho com vestes brancas. Vestes brancas na Bíblia quer dizer pureza. Deus purificou ele do pecado. Ele agora estava com vestes brancas. Vestes brancas simboliza nobreza. Simboliza que agora, de um estado de criador de porco, ele passou agora a ser um nobre. Ele passa agora a ser um filho de Deus. Anel na mão. Deus fez uma nova aliança com ele. Deus casou-se de novo com ele. Deus disse assim: olha, tu continua agora sendo minha igreja, tu continua sendo minha noiva. Deus estava dizendo isso para aquele jovem. Aliança na mão, meu irmão, aliança no dedo, é firmar uma nova aliança. É um novo contrato. Aquilo que se passou-se, acabou. Para Deus, o seu passado não existe. Você se arrependendo hoje, os teus passados são jogados no mar do esquecimento. E nunca ninguém vai pescar lá para falar dos teus pecados. Se um dia o diabo falar de ti, ele vai falar que tu era cachaceiro. Ele vai falar que tu era prostituto. Ele vai falar que tu era drogado. Ele vai dizer que tu era um homem da sarjeta. Porque o que ele vai dizer do teu presente é que hoje tu é um homem de Deus. E que tu é hoje um homem recuperado. Louvado seja Deus. Tu vai achar muita gente como o irmão desse jovem que vai se levantar contra. Que vai achar ruim. Muitos vão achar ruim quando te ver tu de paletó e gravata pregando a palavra de Deus. Muitos vão achar ruim quando olharem para ti e te ver limpinho, falando a verdade de Deus. Muitos vão dizer que é mentira, que tu está se escondendo de trás da Bíblia. Mas é verdade, porque Deus te exaltou. A Bíblia diz que Deus exalta os humildes e abate aqueles que são exaltados. Te humilha debaixo da potente mão de Deus. Volta para o Pai nessa noite. Recebe essa palavra. Deposita ela no teu coração. Toma uma decisão firme de não mais ir atrás do vício, que só te leva à derrota, só te leva à desgraça. E volta para os braços do Pai, porque Ele está te esperando lá no terreiro todos os dias para te dar um abraço, para beijar o teu pescoço e colocar vestes novas. E tu viver, ter uma nova vida com Cristo. Amém, meu amado? Deus te abençoe. Eu espero que essa palavra venha surtir efeito no seu coração. Eu espero que você tenha paciência de ouvir essa palavra toda até o final. Louvado seja Deus.
E eu espero que você também dê um like aí, se você gostou, dê um like, certo? Porque é assim que o nosso canal vai crescer no YouTube. Não existe outra maneira a não ser dando vocês analisando o nosso trabalho, certo? É as primeiras vezes que eu faço vídeo, mas eu preciso da análise de vocês. E é você dando um joinha aí pra gente, dizendo que gostou, é você se inscrevendo no nosso canal, que eu preciso atingir um certo número de pessoas para que mais tarde eu possa estar transmitindo essa pregação ao vivo, e é com a sua ajuda. Deus te abençoe. Eu vou estar orando por você todas as noites. Não vou orar agora para que o vídeo não fique muito extenso, mas eu vou estar orando por você todas as noites. Amém? Que Deus te abençoe. Graças a Deus.